Olá, cancerianos! Olá, cancerianas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Cancerianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o ano de 2026. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Bora lá? Vamos respirar fundo? Trazer corpo, mente, espírito para o aqui e para o agora. Vamos ver o que a espiritualidade tem para 2026, qual a energia que já está disponível para cada um de vocês. Bora lá, já te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, canceriano, faça parte da nossa família. Deixe o seu like, a sua interação é muito importante. Espiritualidade. Direcionamento geral, qual é o movimento que o canceriano precisa fazer em 2026? A carta da morte. Que lindo, canceriano. Que energia linda. A morte com o rei de ouros. Canceriano, aqui 2026 traz fim de ciclos, né? Fim de momentos onde eu não consegui ter domínio, muitas vezes, da matéria, onde eu não consegui impor a minha vontade em muitos lugares, onde eu não consegui ser a minha melhor versão em relação à autenticidade, entende? 2026 traz a morte, né, dessa persona, desse personagem que muitas vezes a gente precisa criar para sobreviver em alguns ambientes. Sabe quando a gente está naquele trabalho, eu quero mandar todo mundo para aquele lugar e não posso? Não é que eu não consigo, eu não posso. Eu preciso sustentar alguma coisa, eu preciso sustentar, enfim. Ou então eu estou lidando com alguma pessoa que está me enchendo os pacová e eu quero que ela saia da minha frente, mas eu não posso dizer isso para ela. Aqui tem uma energia disso ficando para trás, tá? É meio que 2026 morre uma versão, tipo assim, morre essa persona que eu precisei sustentar. Eu já não tô mais tão preocupado assim com o que vão pensar de mim, entende? E é aí que a vida começa, né? E é aí que a vida começa, canceriano, porque eu paro de agir com base no que o outro espera, na expectativa do outro. Eu paro de agir muitas vezes, não só na expectativa do outro, mas com base também aqui tem um medo de não ter estrutura emocional, um medo de não ter uma estrutura financeira, né, em muitos momentos, mais financeira. Às vezes não mando para ir para aquele lugar porque tenho medo de não conseguir sustentar financeiramente alguma coisa, alguma questão, tá? E aqui tem isso ficando para trás. Porque uma vez que eu deixo essa versão nascer, tudo aquilo que eu criei que me impede de ser essa melhor versão de mim mesmo, mais autêntica, corajosa, que faz acontecer, que não está preocupada com a escassez, com a falta, com o medo de não ter, eu foco a minha energia em co-criar, em criar mais situações que vão me beneficiar de alguma forma, financeiramente, digamos, tá? Um ano de muito crescimento financeiro, né? Uma vez que eu permito com que morra pessoas, porque quando eu falo morrer pessoas não é, né, não é no sentido literal, é no sentido da conexão, que morra essa conexão que me conecta com alguém que não me permite ser a melhor versão de mim mesmo, entende? E aqui tem muito uma questão também de desapego, né? 2026 pede desapego, não só de versões, como a gente estava falando, de versões suas que não podem ser tão autênticas assim em alguns lugares, mas desapego da opinião do outro, desapego, por exemplo, eu quero ir para um trabalho que eu sou mais valorizado, mas lá eu vou ganhar um pouco menos no começo, mas eu vou ter oportunidade de crescer também. Às vezes é desapegar daquilo que já não traz tanto crescimento e nos
e nos sustentar, enfim, e nos sustentar de uma forma. Perdi o raciocínio. Eu acho que eu vi alguma coisa caindo aqui, mas na verdade não vi nada, né? Perdi o raciocínio, enfim. Vamos ver o que mais, canceriano? Vamos entrar específico aqui para 2026 dentro das áreas de relacionamento? Primeiro, vamos começar com relacionamento. Qual tipo de relacionamento que canceriano está pronto para sustentar? Ficou claro, canceriano, o que eu estava querendo dizer aqui? Acho que sim, né? Alguma coisa precisa desapegar, alguma coisa precisa ficar para trás, deixar a mão de Deus agir em muitos momentos, muitas vezes até deixar a preocupação, deixar o controle, né, o querer fazer da minha maneira o tempo inteiro, tá? Tem muita coisa aqui que, porque a carta da morte aqui, me vem uma questão agora também, que ela traz a questão da paz, né, que é o oposto. Que a morte, ela traz a liberdade, ela traz o vazio, ela traz a oportunidade de um renascimento, entende? Então aqui, em muitos momentos, é renascer, tá? Renascer, 2026 traz um renascimento, digamos assim, de um modo geral, tá? Vamos ver aqui, na área de relacionamentos, qual tipo de relacionamento que eu tô pronto para entregar em 2026? Vamos começar por você, canceriano. O louco. O louco, ele não quer muito. Como que eu posso falar? Ele quer viver o momento, né? Ele não quer muitos planos, muitas coisas, ele quer viver o momento. Estou me conectando aqui na área de relacionamento com pessoas que talvez o seu consciente diga que não, diga que você quer uma estrutura. Mas o seu inconsciente está oferecendo para as outras pessoas, mostra um espelho de uma pessoa mais livre, né? Por mais que eu queira, talvez o meu consciente fale que eu quero um relacionamento, que eu quero amizades mais parceiras, né? Pessoas que me ajudam a crescer, mas o meu inconsciente está bem assim, eu quero a minha liberdade, livre, leve e solto, tá? Tem uma questão aqui assim. Vamos ver aqui qual tipo de relacionamento que canceriano está pronto para receber e sustentar em 2026? A carta do casamento. Quero casar, mas não quero estar preso, né, canceriano? Quero um amigo, quero uma estrutura familiar que me apoie, que me dê recursos, mas não quero que ninguém me cobre. Entende a energia que eu tenho aqui na mesa em relação a relacionamento? Quero um amigo que seja. Tô pronto para receber, né? O meu inconsciente ele pede uma amizade duradoura, mas às vezes se esse amigo ficar me pedindo muita ajuda, não vai ser tão duradouro assim, porque eu tô muito focado também no meu próprio processo, entende? Não vou estar tão disponível. E isso me preocupa um pouco, canceriano, porque a gente recebe aquilo que a gente entrega, né? E aqui a gente está falando de coisas opostas. E isso pode gerar uma desconexão, né? Eu não tenho coerência energética nas cartas. E quando eu não tenho tanta coerência energética, a vida normalmente me frustra, né? Me traz decepção, porque aquilo que eu estou esperando receber não é aquilo que eu estou pronto para entregar, entende? E muitas vezes a gente só está alinhado quando, ou então só encontra a melhor pessoa, só encontra os melhores relacionamentos, só se integra no grupo familiar quando eu quero fazer parte, né, daquilo como um todo. Quando eu aceito o outro com todas as vulnerabilidades, com todos os defeitos, que eu aceito a crítica, sabe? Que eu olho aquilo como um todo, né? Luz e sombra. Não só quando eu olho na luz, não só quando eu olho quando está me favorecendo de alguma forma, tá? Pode ser que eu esteja falando aqui algo que seja um pouco tópico, né? Mas você vai entender,
tá? Se é para você essa mensagem, você vai entender o que eu quero dizer. Porque você sabe que no fundo, por mais que você queira, esteja pronto, né, para receber algo muito estruturado, talvez você não está querendo fazer todo esse esforço que essa estrutura toda necessitaria, digamos assim, para você conseguir sustentar isso, sabe? Só que uma vez que isso se alinha, uma vez que eu tenho o alinhamento dessas duas energias, eu tenho a carta do Papa, né, que é a carta dos firmamentos, é a carta do. O Papa é a representatividade, é a representatividade hierárquica mais alta dentro de algo, entende? E aqui é meio que selando, uma vez que eu entendo que eu preciso me comprometer, eu também vou encontrar pessoas comprometidas, tá? Ou então, uma vez que eu entendo que eu de fato quero estar livre, leve e solto, eu vou encontrar pessoas ao meu redor, né, que estão de fato alinhadas a essa energia, né, para não causar discordância emocional, tá? Muito importante aqui se conhecer um pouco melhor. Talvez por isso essa energia geral de deixar morrer algumas coisas, né? Porque muitas vezes, há 2 anos atrás, eu coloquei na minha cabeça que eu queria casar quando eu tinha 30 anos. E aí eu fiz 30 anos e o casamento não chegou. Mas hoje, com 30 anos, será que você quer manter a ideia de quando você tinha 28? Entende? De 2 anos atrás? A gente muda. E aí a gente coloca uma estrutura tão forte na cabeça, muitas vezes, que aí a vida vai mudando, a gente vai mudando e a gente mantém aquela estrutura. E aqui pede um pouco de revisão da coerência, sabe? Aqui agora, o que de fato eu quero? E uma vez que eu quero isso, eu preciso dizer não para as outras coisas. Se eu quero de fato um relacionamento sério, eu preciso dizer não para todas as pessoas que não estão disponíveis a me entregar um relacionamento sério. Entende? Mas não, eu quero um relacionamento sério, mas estou aqui com 2, 3, 4 contatinhos. Ou então quero uma amizade parceira ali, um bom vizinho, sabe? Uma pessoa que me ajuda muito, mas não estou sendo essa pessoa em alguns momentos, entende? Trazer um pouco mais de alinhamento aqui para 2026, tá? Porque você tem a oportunidade de conquistar, às vezes até assinar parceria, né? Enfim, tem a oportunidade de conquistar coisas muito bem estruturadas, tá? Em 2026, mas vai depender de coerência energética, tá? Vamos ver em relação à matéria, dinheiro, bufunfa, energia da prosperidade e abundância? Qual o movimento que precisa ser feito para que canceriano atinja prosperidade e abundância em 2026? Uma carta, por favor. Olha isso, o Ás de Espadas. Canceriano, mais uma vez, o Ás de Espada aqui me traz uma questão de clareza mental, sabe? Me traz uma questão de você alinhar, eu quero isso. E uma vez que você determina o que você quer, você tem força, você tem criatividade, a carta da Imperatriz, né? Você tem criatividade, você tem a intuição, você tem a energia certa para atrair isso, sem precisar fazer muito esforço, entende? Mas aqui precisa de clareza mental. Talvez seja uma excelente ideia já começar 2026 com um mapa mental, sabe? O que que eu quero? O que que me faz, sei lá, às vezes até o mapa dos sonhos, né? Tipo, para você ter uma clareza maior do grande, né? Do macro. Por exemplo, eu quero me ver em 2026 até dezembro com 10 mil reais na conta, extra, sobrando, e todas as contas pagas. Tá, então esse daqui é meu objetivo. Quais são as possibilidades que eu consigo imaginar agora que me fazem chegar nesse lugar? Eu teria que ter 3 empregos. Não, mas 3 empregos é muito para mim. E aí você começa a fazer um mapa, entende? E deixa um espaço para a espiritualidade agir, para a espiritualidade trabalhar. Não queira controlar tudo, não queira controlar todos os passos, mas é importante ter uma clareza de onde você quer chegar, entende? Deixe áreas livres e abertas para que a espiritualidade possa agir por você. Tá? E confia, porque aqui tem um poder espiritual.
aonde é muito tipo assim, existe uma energia já pronta aqui para ser canalizada para sua vida, para sua jornada. Só que você precisa se alinhar a essa energia, entende? E a carta do Ás de Espada é muito lindo, né? É muito legal porque traz aonde você traz o momento, né, 2026, sendo um momento, sendo um ano aonde você tem mais assertividade, aonde você tem mais clareza, pelo menos daquilo que você não quer, entende? E você para de bater cabeça na área profissional, em muitas coisas, né? Nas parcerias, enfim. E isso começa a te redirecionar para que você consiga acessar essa porta dessa energia, desse fluxo energético de abundância que está aqui, tá? Uma oração que pode te ajudar muito nesse processo de tirar as amarras do passado, de ressignificar padrões, de entender e de libertar mesmo, né, ações, hábitos, pensamentos, oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, tá? Oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, começando aí o ano de 2026 com essa oração, não tem como ainda você ficar tão associado, mas é começar a oração e terminar, tá? E fazer com intenção, com vontade, com amor, com entrega, né? Muita gente começa, faz 5 dias, começa a ter pesadelo, as coisas começam a desmoronar, perde trabalho, tem gente que perde trabalho, porque faz com intenção mesmo, sabe? E aí a espiritualidade faz o quê? Ok, você não quer mais essa situação, você quer uma situação nova? Ok, então vamos desconstruir, vamos tirar tudo isso da sua mão, vamos tirar tudo isso, entende? Vamos criar espaço. E aí vem a questão do apego, né? Se eu fico ali, ai meu Deus, mas e se eu perder meu trabalho? E se eu perder esse relacionamento? E se eu perder esse dinheiro? E aí a gente fica muito, entende? E aí você não confia. E aí a pessoa para de fazer oração, já fica toda desestruturada. Isso acontece, tá? E eu já vi alguns casos assim, né, de gente que vem e, eu tava fazendo essa oração, perdi o trabalho, meu relacionamento terminou, de repente bati o carro. Gente, são coisas que vêm para trazer libertação, entende? E aqui na sua área, né, de matéria, para você atingir uma prosperidade maior, é preciso desapegar, tá? É preciso usar um pouco mais a emoção, a criatividade. Ah, mas vai acontecer com todo mundo? Não. Vai todo mundo que faz a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel vai sofrer? Vai acontecer coisas ruins? Não. Se você for uma pessoa que não tiver tão apegada a alguma coisa, quando aquilo se for, não é um sofrimento, é um livramento. Entende a pegada? É um livramento. É um abrir espaço para algo novo. Tá? Deixe ir. Deixe ir. Talvez este seja o seu maior objetivo para 2026. Deixar ir, desapegar. E se alguma coisa der errado, acredita que é por algo melhor, entende? Porque quem confia não desespera, tá? Quem confia de verdade não desespera. Vamos ver aqui se tem alguma questão em relação à saúde mental, emocional. Qual área da saúde física que precisa de... Deixa eu baralhar aqui um pouco melhor. Qual área da saúde mental, física, emocional na vida de canceriano que precisa de mais atenção e equilíbrio em 2026? Uma carta, por favor. A carta da receptividade. A carta da receptividade não me traz uma questão específica em relação a uma área, tá? Mas ela me traz água, e a água pede movimento. Movimento gera emoção, né? Se eu tenho água parada, gera mágoa. Tem uma questão aqui de alguma coisa que precisa ser colocada em movimento, tá? Alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que, não sei, alguma coisa aqui que te gerou alguma mágoa, que te gerou alguma coisinha que precisa ser liberada, tá? Uma vez que eu não libero as coisas que precisam ficar no passado e continuo carregando com isso, eu não tenho espaço para viver algo novo, entende? E aí eu acabo criando até situações emocionais. Criando até situações emocionais.
Questões mentais, fico reverberando, fico matutando a mesma coisa 10, 15 vezes. Um problema que eu resolveria em 10 minutos, eu estou ali 2 dias com aquele problema na cabeça, quanto eu poderia ter resolvido, entende? Não postergue. 2026 não é um ano para postergar aquilo que pode ser resolvido, tá? Ser mais receptivo, né, com as energias, com as pessoas e também com aquilo que não é para ser seu. Ter entendimento, mais clareza. Porque uma vez que eu tô ali e eu sei o que eu quero, tudo aquilo que vem na minha direção, que não é para que eu não quero vivenciar mais, eu entendo que não é meu. Entende? Então eu acolho, eu entendo, eu olho para aquilo e falo, olha, aqui não. Eu não simplesmente ignoro e deixo entrar. Isso é ser receptivo. É quando você identifica o que está na porta. Entende? Não é simplesmente acolher tudo que vem, tá? É quando eu identifico e falo, ok, isso ressoa comigo. Agora, o que não ressoa precisa ficar em 2025. Não tem espaço aqui em 2026 para isso, tá? Vamos pegar aqui uma mensagem final, canceriano. Mensagem final para o ano de 2026 para câncer. Walk away. Vá em outra direção, tome distância, né? Deixe uma situação que não é saudável e aproveite as novas portas que se abrem como resultado. Tem ou não tenha tudo a ver com o que a gente estava falando desde o começo? De desapegar, de deixar ir algumas situações, de ser mais criativo, de buscar movimento. Tem ou não tem, canceriano? Eu acho que ficou claro, né? 2026 é um ano para canceriano trabalhar os apegos, tá? Para que isso não vire doença, para que isso não te paralise, para que isso não feche a porta, novas portas, né? A porta para novos começos, tá? Combinados, cancerianos? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Deixe saber se ressoa com o seu momento, se ressoa com a sua energia, se faz algum sentido. Gratidão infinita por estar aqui comigo mais uma vez. Já se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, ripa esse vídeo. A sua interação aqui é muito, muito bem-vinda e muito importante. Um abençoado e feliz 2026 para cada um de vocês. A gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.